a todos vocês novamente. Vamos, então, lá na página 347, porque a 346 a gente acabou respondendo em aula. Lá na página 347, nós temos, então, aqui algumas fotografias de alguns lugares, tá? E pede para que a gente coloque o nome do estado onde se localizam os pontos extremos que estão sendo mostrados nessas fotos, tá bom? Na primeira foto, nós temos a foz do Arroio Chuí, no extremo sul do Brasil. Em que estado ele fica? Hein, gente? Qual estado fica o Arroio Chuí? Rio Grande do Sul. Do módulo 1 ou do módulo 2? Módulo 2. Módulo 1 a gente já acabou. Mas estamos agora estudando o módulo 2. Página 347, módulo 2. Arroio Chuí fica no Rio Grande do Sul. Isso aí. O Arroio Chuí fica no Rio Grande do Sul, certinho. Então, vai lá. Agora, na foto ao lado, Serra da Contamana, extremo oeste do Brasil. É onde fica a nascente do Rio Moa. Fica em qual estado? Esse daí eu não consegui fazer. É o Acre. O ponto mais extremo a oeste do Brasil fica no Acre. Nessa serra fica a nascente do Rio Moa. Embaixo, Ponta dos Seixas, no extremo leste do Brasil. Fica em qual estado? Paraíba. Na Paraíba, muito bem. E o último, Monte Caburaí, extremo norte do Brasil. Roraima. Roraima, muito bem. Então, a sequência é Rio Grande do Sul em azul, Acre em amarelo, Paraíba em verde e Roraima no rosinha, tá? Para quem está chegando agora, bom dia para vocês. Nós estamos começando a fazer a correção da página 347. O número 1 já foi corrigido, tá? Vocês deverão colocar aqui os estados onde se localizam os pontos extremos do Brasil. Mas para isso é fácil, só olhar o mapa daquela página 344, onde nós temos os pontos extremos, e copiar os estados, tá certo? Agora. No caderno você também botou, tia. Quê? Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Fala, Lívia, quem botou? Você no caderno também botou esse. Isso mesmo, também coloquei. Verdade. Disse, professora. Oi, Yasmin. Qual página que você disse? 347. Obrigada. Agora, lá no número 2, em quais hemisférios está localizado o território brasileiro? No hemisfério sul e um pouco no hemisfério norte. Professora. Sul, norte e ocidental. Tá. E ocidental, que é isso que eu ia perguntar agora. Em relação ao meridiano de Greenwich, nós estamos localizados no hemisfério ocidental. Então, resposta do número 2, hemisférios norte, sul e ocidental. Só no oriental, não? É só no ocidental? Só no ocidental. A gente não, nem um pedacinho no oriental, não, tá? Lá na página 349, nós tínhamos que completar aqui de acordo com os mapas, né? A gente viu aqui nessa página 348 e na 349 que nós temos 4 mapas, cada um com uma escala diferente. E aqui embaixo, no número 1, a gente deveria colocar a medida da realidade que esses mapas representam, tá certo? A gente sabe que cada escala, as escalas dos 4 mapas, eles estão aí na escala gráfica, que é aquela reguinha. Se a gente pegar a nossa régua normal, tá? E colocar aqui, vai ver que cada pedacinho aqui da escala equivale a 1 centímetro. Então, isso me diz que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a tantos quilômetros da realidade. E aqui no número 1, a gente tem que colocar esse segmento, a medida da realidade que esse mapa está representando. Então, no mapa A, qual é a medida da realidade que ele está representando? 40 quilômetros. É isso?
Exatamente, 40 quilômetros. Galerinha que está chegando agora, bom dia. Nós estamos fazendo a correção ali agora da página 349 do módulo 2, tá? Então, na letra A, Não entendi muito, não. não entendeu? Mas Não muito. na semana passada, quando eu expliquei sobre a escala, você havia entendido? Não, também não. Mas por que você não falou, então, Lívia? Tinha que falar para a gente tirar dúvida. A escala nada mais é do que a relação entre a área que vai ser mapeada, que é medida em quilômetros, e a área que vai ser colocada no mapa, que é medida em centímetros. Tá certo? Então, essa Professora, escala. Hã? de que mapa você está falando? Nós estamos falando na página 348 e na página 349, nós temos uma sequência de 4 mapas, que estão aí, cada um com uma letrinha, A, B, C e D. Né? Sim. Uhum. Mapa, todos os mapas, eles precisam ter uma escala, para poder a gente saber quantas vezes a área que está sendo representada no mapa precisou ser reduzida para caber aqui nesse pedaço de papel, para caber nesse mapa, tá certo? A distância real é sempre medida em quilômetros e a distância gráfica, que é representada no mapa, é sempre medida em centímetros, tá certo? Aí aqui está pedindo no exercício que a gente coloque a medida real, ou seja, aquela medida em quilômetros, ou seja, é a distância real da área que foi mapeada. Então, eu tenho que colocar aqui a distância real que está sendo representada no mapa. No mapa da letra A, olha lá, nós temos uma reguinha embaixo, que é a escala, tá? É a escala gráfica, nesse caso, e tem, assim, 0 e 40 quilômetros, não tem, Lívia? Tem. Se você pegar a sua régua normal e colocar em cima desse tracinho aqui, você vai ver que ele tem certinho 1 centímetro. E isso quer dizer que a cada 1 centímetro nesse mapa corresponde a 40 quilômetros da realidade. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Beleza. Então, na letra A, resposta 40 quilômetros. A letra B, qual vai ser a medida? 180 quilômetros. 180 180 quilômetros. quilômetros. 180 quilômetros. Perfeito, isso aí. Agora, na letra C. 630 quilômetros. 630. 630. Agora, na letra D, pegue quem tiver com a regra perto, olha bem. Quantos centímetros tem aqui representado nessa régua da letra D? 2 centímetros. Agora, Tem 2 ó, centímetros. tá certo. Mas cada 1 centímetro nesse mapa da letra D equivale a quantos quilômetros da realidade? 3.410. 3.820. 1410. Exatamente, 3.410. Muito bem. É exatamente assim que vocês devem colocar aí no exercício de vocês, tá? Alguém estava colocando... Isso, Léo, coloca a resposta da letra C e da letra D também pra gente, por favor. Obrigada, tia. Agora eu entendi direito. Nada. Que bom. O motivo, o intuito da gente estar assim, tirar as dúvidas, né? Você pode repetir a letra B? Letra D, 3.410 quilômetros. Obrigada. Nada. Deixa eu agora, antes de começar aqui a nossa explicação, fazer logo a chamada de vocês, tá? Enquanto vocês estão pegando a resposta aí. Ana Carolina Buffon. Ana Clara Gouveia. Eu. Ana Gabriela. Aqui. Angelina. Brian. Bruna. Tô aqui. Que a Brian respondeu pelo chat. É, eu vi. Obrigada. Camille. Presente. Carlos Daniel. Presente. Daniel.
Eduardo. Hã? Presente. Tia Daniel tá presente, tia. Só que eu tô caçando um carregador aqui pro meu celular. Tava revirando tudo aqui na guarda-roupa. Tá bom. Emanuel. Presente. Evelyn. Presente. Gabriela. Gabriela. Oi, tia, tô Isabela. aqui. Tá. Isabela. Isaac. Aqui. Jennifer. Aqui. João Vitor. Júlia. Presente. Cauã. Caio. Presente. Leonardo. Presente. Presente. Lívia também. Lorena. Lucas. Bom dia, lindão. Maria Clara. Presente, tia. Miguel. Presente. Pedro Conceição. Presente. Pedro Henrique. Presente. Vitória, Gabi. Aqui. E Yasmin também. Beleza. Presente. Bom, na semana passada, né, para quem não estava aí presente na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o território brasileiro, falamos sobre os pontos extremos do Brasil e vimos também um pouco do processo de ocupação do nosso território brasileiro. Falamos a respeito dos ciclos econômicos e como esses ciclos contribuíram para o processo de ocupação deste território. A gente viu, né, que as cidades brasileiras elas foram se desenvolvendo mediante as necessidades destes ciclos econômicos. Então, não houve nenhum tipo de planejamento para que elas fossem criadas e isso acaba promovendo algumas consequências que nós temos até hoje, né, como o inchaço das grandes cidades, os problemas sociais, os problemas ambientais decorrentes desse inchaço das cidades, dos grandes centros urbanos. E aí, eu comecei a editar um textinho para vocês, não foi isso? Que ficou pendente. Ficou faltando só uma parte, Sim. né? Eu vou terminar essa parte para a gente continuar a nossa explicação. Só me informa se eu parei. Eu ditei para vocês o que era limite e o que era fronteira. Não, eu acho que foi. Peraí, deixa eu Acho dar que uma sim, olhadinha aqui no caderno. Eu vou terminar porque está acabando. Só um pedacinho. Você parou na tabelinha, você não chegou nem a falar o que era. Tá, eu botei para pedir para vocês colocarem limite e fronteira. Beleza. Então, agora a gente vai, então, definir o que é limite e o que é fronteira. Vamos começar por limite. Limite, vocês, então... Tá. Obviamente, coloquem aí a frase correspondente a limite só abaixo da palavra limite, para não atropelar, senão não vai adiantar de nada isso que vocês fizeram aí bonitinho que eu vi. Coloquem aí. Limite. Estabelecido. Professora, É na página 354? Não, olha só. Isso agora é no caderno. Ah, tá. Vamos só concluir aquele resuminho que vocês fizeram na semana passada. Falta só um pedaço, tá? Então, limite. Estabelecido entre os países. Ô, professora,
quê? Angelina tá pedindo pra te avisar que ela não tá conseguindo entrar de volta. A internet dela tá ruim. Ah, tá. Por isso que ela não respondeu aqui. Eu a vi na câmera, mas aí depois ela saiu. Tá. Fala para ela tentar. Quando ela conseguir. Tá bom. Aí depois eu vou disponibilizar as coisas que a gente for falar hoje também lá na plataforma. Estabelecido entre o que, tia? Ah, tá lá no chat. Estabelecido entre os países através de acordos ou tratados. Podem ser artificial ou natural. O Tia, conceito é está pra todo. fazer de caneta? Quê? É pra fazer de caneta ou de lápis? Caneta, tá? Tina, tá você começou agora a falar isso? Sim, comecei agora. É a primeira frase, Lucas. Tá Coloque bom. lá abaixo de limite, escreva isso aí. Tá. Aí, após vocês colocarem aí o conceito de limite, ao lado, embaixo de fronteira, vocês escreverão também o significado, tá? O conceito do que é fronteira. Tá. Estou aguardando aqui, tá, galerinha? Todos já acabaram de copiar? Sim. Ainda não, ainda não. Tá. Tia, você só ditou o limite, né? Coloquei lá, limite, depois coloquei o que é fronteira. Bota de novo, é porque eu tinha saído, porque me ligaram. Você tinha saído e não pegou o que é fronteira? Sim. Peraí. Vou colocar o pedacinho todo. Aí você vê se ficou faltando alguma coisa ou não, tá? Coloquei ali em cima de novo o que era limite e embaixo fronteira. Aí você vê o que você já copiou. Agora, vocês vão pular uma linha e colocar um subtítulo. Aí vocês irão escrever o seguinte: o subtítulo: Ocupação do território brasileiro. A ocupação do território brasileiro. Tia, dá só um tempinho que essa daí é grande. Eu espero, tá?
Tia, você pode repetir o subtítulo, por favor? Aí no chat. Ocupação do território brasileiro é o subtítulo. E aí vão pular uma linha e vão escrever o que está aí, ó. Século XVI, chegada dos portugueses e início do ciclo do pau-brasil. Tal qual como está ali no chat. Tia, aquele E ali é maiúsculo mesmo? Sim, porque tem um ponto final na chegada dos portugueses. Tem que ter, tá bom? Professora, aí põe tipo aquele tracinho do lado para identificar. Isso. Ok. Professora, esses três são o subtítulo? O subtítulo é Ocupação do Território Brasileiro. Aí vai pular uma linha. Aí começa século XVI, ou 2 pontos ou um tracinho. Chegada dos portugueses, ponto. E início do ciclo do pau-brasil. Tá? Uhum. Tia, eu fiz uma besteira Não, olha aqui, e eu só. não troquei de caneta. Aí ficou tudo em laranja, tem problema? Ah, não é muito legal, né, Clarinha? É legal a gente usar o azul mesmo, né? Pra gente não ficar botando muita cor no nosso caderno. Mas, como você está em casa, E aí eu comecei a fazer de azul, agora tá preto. vai fazer um carnaval de cores no caderno, né, seu Isaac? É. Tudo na mesma linha, ó. Chegada dos portugueses, ponto. Início do ciclo do pau-brasil embaixo, na linha de baixo, tá? Posso continuar, galera? Pode. Isaac, que vozeirão. Agora vocês vão pular uma linha. Pode, tia, pode. Tá. E colocarão século XVII. Tia, deixa eu só ver se eu entendi o negócio. Vai botar o século, chegada dos portugueses, aí embaixo bota o início do ciclo do pau-brasil. Isso. Ah, tá. Professora, Oi. no século XVII, pode fazer a mesma coisa do século XVI? Botar uma linha e colocar o ciclo da cana-de-açúcar? Pode. É o que nós vamos ter no século XVII, 3 ciclos. Então, seria legal colocar um ciclo embaixo do outro, tá? Tia, pula a linha, né? Do século XVI para o XVII, sim. Mas logo abaixo ali, ciclo da cana-de-açúcar, pecuária e das drogas do sertão, não. Uma embaixo da outra, sem pular linhas. Tia, Que? eu vou sair pela sua conta aqui, eu vou entrar pelo meu celular. Achei um carregador aqui. Tá bom, tá bom. Valeu. Podemos continuar? Tá acabando aqui. Século XVIII. Ciclo do ouro. E por último, ciclo do café.
Aí agora vocês colocarão esses últimos ciclos aqui, tá? O século XVIII é o ciclo do ouro. E o 19, que é o Brasil independente, o ciclo do café. Terminem de copiar aí, enquanto isso eu estou abrindo aqui a pasta com os slides de hoje. Galera, posso começar? Todos já acabaram de copiar? Sim. Tá. Espera só um pouquinho. Lucas tá rapidinho, tá juntinho comigo. Tá. Bila, Oi. então ontem postaram um dever de geografia. É para copiar no caderno? Sim, esse resumo, mas é do assunto de hoje, que a gente vai falar agora, sobre a agricultura. Mas pode imprimir, né? Pode. Eu vou imprimir o slide e o negócio também. Os slides vão ficar lá na plataforma para quando vocês quiserem estudar, né, revisar, eu já disponibilizei, tá? Eu vou passar a fazer assim, colocando as coisas. Eu agora vou compartilhar minha tela com vocês para a gente continuar, então, a nossa matéria. No nosso livro é a página 352. Na semana passada, nós falávamos a respeito da ocupação do território brasileiro e das atividades econômicas que ocorreram no passado, né? Mas e na atualidade? É a mesma coisa? Continua sendo desse jeito? Hoje em dia, o espaço geográfico brasileiro, ele é muito dinâmico. Ele apresenta várias atividades econômicas. Essas atividades, elas são muito diversificadas. Nós temos 3 setores da economia. Setor primário, que abrange as atividades agrícolas, a pecuária e as atividades extrativistas, extrativismo mineral, vegetal e animal. Nós temos as atividades do setor secundário, que são as indústrias e a construção civil. E temos também no setor terciário o setor de comércio e de serviços. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro setor, que é o setor primário, as atividades que ocorrem neste setor aqui no Brasil. Atualmente, a gente tem aí algumas atividades que apresentam um certo grau de tecnologia, diferentemente do que a gente estudou na semana passada, dos ciclos econômicos, tá certo? Mas nós vamos falar primeiramente da agricultura. Observem bem essas duas imagens, essas fotos aqui. Qual é a diferença entre elas? O que vocês podem destacar de diferente do primeiro cultivo agrícola? Umas usam as máquinas para o cultivo e as outras são as pessoas que fazem o cultivo. Sim, as pessoas nessa primeira a gente tem o quê? As máquinas fazendo o cultivo. As máquinas. E a área também de cultivo é a perder de vista, né? Até porque as máquinas fazem o mesmo trabalho que o ser humano de uma maneira muito mais rápida. Nós somos humanos, não somos máquinas, obviamente. Então, aqui no Brasil, a gente vai encontrar essas duas formas de produção. Fazendas que apresentam uma intensa mecanização, né, um grande número de máquinas realizando o trabalho. Até a gente tem aqui ser humano, tem que ter alguém para pilotar essa máquina. Mas se a gente for comparar com outro processo de produção, que é algo muito rudimentar e muito mais simples, a produção não tem nem como ser igual, né? As pessoas que estão fazendo aqui, ó, todo o cultivo vai demorar muito mais, eles vão produzir muito menos se comparados a isso aqui. Então, aqui no Brasil, a gente tem esses dois tipos de produções. Um tipo de produção de agricultura intensiva
e outro por agricultura extensiva. E aí, isso aqui ocorre formando o que nós temos aqui no nosso país. As grandes propriedades e, por um outro lado, as pequenas propriedades. Olhem bem aqui essas grandes propriedades. Novamente, uma outra fazenda em que a terra, olha lá, é a perder de vista. Geralmente, essas grandes propriedades, todas essas grandes propriedades, os agricultores, os donos dessas terras, possuem dinheiro para investir, né? Tanto na produção, na compra de insumos, na compra de agrotóxicos para proteger, então, o seu cultivo das pragas. Também tem grana para poder comprar aqui as máquinas para serem utilizadas. Em resposta, eles vão ter uma elevada produtividade. Geralmente, essas grandes propriedades, elas produzem um único cultivo e que é voltado para exportação, ou seja, não fica aqui no mercado interno brasileiro. Por outro lado, nós vamos ter essas pequenas propriedades. Isso aqui é um sítio, não chega nem a ser uma fazenda, é um sítio pequenininho, onde você tem um agricultor, né, com uma área muito simples, com uma plantação muito pequena. Entretanto, as pequenas propriedades no Brasil são muito importantes, porque todos os produtos que a gente consome, que chegam aí aos mercados, de legumes, verduras, são provenientes dessas pequenas propriedades. Então, eles não conseguem produzir para exportar, mas para abastecer o mercado interno, né? Então, isso é muito importante para a gente, para nós. Só que, assim, essa divisão entre grandes propriedades e pequenas propriedades tem suas raízes históricas. Isso não surgiu de agora. Isso vem desde a época do processo de colonização. Desde o processo de colonização, isso mesmo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles precisavam ocupar as terras e resguardar essas terras, essas novas terras, de possíveis invasores, de outros países que pudessem querer chegar aqui e tomar esse território que eles haviam conquistado. Então, o que eles fizeram? Decidiram dividir as partes das terras, criando o sistema de capitanias hereditárias, doando às seis-marias os lotes de terra. Só que eles não doavam para qualquer pessoa. Já começou, então, o processo aí de concentração de terras nesse período, porque eles doavam para portugueses que eram chamados de homens de bem. Mas não era porque eram pessoas boas, e sim porque eram pessoas que já tinham posses em Portugal. Ou seja, não eram aqueles portugueses pobres que não tinham terras ainda. Eram portugueses que já tinham terras lá e que já ganharam terras aqui, não precisaram pagar nada por isso. Então, o processo de concentração das terras começou neste período aí. E assim continuou durante muitos e muitos anos. Ora, os portugueses chegaram aqui no século XVI. Nós só vamos ter alguma lei relacionada ao uso de terras no ano de 1850. Até lá, nada era feito. As pessoas iam ganhando as suas terras e as pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas que não tinham posses, continuavam sem essas terras, só trabalhando para esses grandes produtores, os engenhos, digamos assim. E aí, em 1850, surgiu o que a gente chama de Lei de Terras. O que ela estabelecia? A partir de 1850, o governo não poderia mais doar as terras. Eles teriam que vender. Mas vamos parar para analisar. As primeiras terras que foram doadas para pessoas que já tinham dinheiro. Aquelas que não tinham posses não ganharam terras algumas. Quem poderia comprar essas terras a partir de agora? Quem que vocês acham que iria poder comprar? Respondam aí. Os que já tinham? Os que já tinham suas terras, porque eles já tinham posses. Ou seja, aqueles trabalhadores rurais que trabalhavam nessas fazendas continuariam a ver navios sem direito de poder comprar a terra. Porque parem para pensar. Acham que naquela época eles ganhavam um salário digno? Imagina, eles ganhavam um salário irrisório, mal dava para comprar alguma coisa para comer. Eles não tinham nenhuma seguridade social, como, por exemplo, uma carteira assinada. Eles não tinham direitos, eles só tinham o dever de trabalhar e ganhavam muito pouco por isso. Então,
continuaria a concentração de terras. Quem já tinha dinheiro, tendo posses, ganhando ainda mais terras, comprando essas terras, né? Depois dessa lei de terras em 1850, gente, somente durante o período da ditadura militar, né, em 64, que nós vamos ter uma outra mudança com o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, criado pelos militares, assegurou aos trabalhadores rurais essa profissão, porque até então não se tinha nenhum tipo de seguridade. E, parando para analisar, todos esses anos, inclusive, né, nesse período, o Brasil ele ainda era um país rural, dependia, a sua economia dependia da agricultura. Então, deveria ter tido um olhar diferente, que não teve. Só começou a partir de 64. Por que eles fizeram isso? Para acalmar os ânimos das pessoas que viviam no campo. Por quê? Essa relação, essa concentração de muitas terras nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas sem acesso a essas terras para o trabalho, geraria muitos conflitos, como gerou no nosso país e como ainda gera na atualidade. Mais para frente, no próximo capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre esses conflitos de maneira assim mais profunda. Então, para tentar acalmar os ânimos dessa população, se criou esse Estatuto da Terra. No Estatuto da Terra, o trabalhador rural teve os seus direitos assegurados. Como assim? Os trabalhadores agora tinham direito a uma carteira assinada, com todos os direitos de qualquer outro trabalhador da cidade, como férias, 13º, enfim, licença. Foi algo bom para o trabalhador rural? Teoricamente, sim, que deveria ser, né? Poxa, a pessoa trabalhar a vida inteira, mas sem ter nenhuma seguridade de quando completar uma certa idade poder se aposentar, imagina, muito ruim. E a partir de agora eles poderem ter acesso a isso também é algo positivo. Mas lá no campo, os donos das fazendas não receberam isso com bons olhos, não. O que eles começaram a fazer? Começaram a comprar máquinas, porque eles estavam começando a ver que um trabalhador ia gerar muita despesa para eles, porque eles teriam que assinar a carteira, pagar o INSS dessa pessoa, então era mais fácil para eles, que já tinham dinheiro, era mais fácil, então, comprar uma máquina, porque eles teriam um gasto, né? A máquina é mais caro, tudo bem, mas a longo prazo, esse gasto que eles tiveram com a máquina já se transformaria no lucro, porque eles iriam produzir mais, porque as máquinas produzem mais rápido que o ser humano. E sem contar que as máquinas não ficam doentes. E nós, seres humanos, obviamente, podemos adoecer, podemos deixar de trabalhar um dia, porque acontece, né? E com as máquinas, não. Então, começou a provocar, na verdade, contribuiu para que ocorresse o êxodo rural. As pessoas saindo do campo e indo para as cidades, aumentando aquele inchaço urbano que eu falei no início da aula, né? Dos problemas que existem nas cidades, tá certo? Pois bem, então, a estrutura fundiária brasileira, o que é a estrutura fundiária? Nada mais é como o modo que a terra ela é utilizada, como ela é dividida. Aqui no Brasil, a estrutura fundiária ela é dividida de duas maneiras, em latifúndios e minifúndios. Os latifúndios são as grandes propriedades rurais que nós temos aí, e os minifúndios são aquelas pequenininhas, tipo aquele sítio que eu mostrei lá na foto anterior. Então, a situação do campo brasileiro, ele é marcado pela concentração de terras. Nós vamos ter poucas pessoas tendo acesso a muitas terras, que são os grandes latifundiários, e muitas pessoas que querem ter acesso a essa terra e que muitos nem têm acesso a esse minifúndio. Olha aí o que é um conceito de minifúndio. Minifúndio é um pequeno módulo rural incapaz de fornecer o necessário para o sustento de uma família. O sítio dessa pessoa é tão pequeno que o que ele produz lá dentro não consegue sozinho, só aquilo, sustentar a família. Ele precisa de uma outra fonte de renda. Geralmente, essas pessoas que possuem esses sítios também têm alguns animais para viver da produção de leite, da vaca, por exemplo, para poder complementar a sua renda.
Caso isso, eles não conseguiriam nem o mínimo para o seu sustento. No Brasil... Tia, Oi. Vitória disse que a internet dela tá ruim. Tia, não só Vitória, como Pedro e Maria Clara também estão reclamando que a internet deles está muito ruim, que eles não estão conseguindo entrar. Uai, que coisa estranha. E moram os 3 perto. Acho que isso aí é coisa na rua deles. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Aqui internet. Tinha faltado. Acabou de faltar luz aqui em casa. A minha internet também caiu. Aqui é? Faltou luz também. Pronto, tia Vitória conseguiu entrar, só que os outros 2 não conseguiram. Que coisa estranha. Aqui, agora eu não tenho nenhuma informação aqui deles, não. Bom, alguma dúvida até aqui? Não, né? Então vamos voltar para... Ih, eu parei. É mole? O que foi que eu fiz agora? Sem querer, eu cliquei errado. Cliquei aqui em parar de apresentar. Aqui faltou luz e voltou. Ah, tá. Pra Então, mim olha também. só, gente. Essas pequenas propriedades são representadas por esses sítios, pequenas produções, e que, assim, utilizam-se da agricultura extensiva, porque eles não dispõem de investimentos para aumentar as suas produções agrícolas, tá certo? No latifúndio, não. O latifúndio, olha isso, é só um pedacinho de um grande latifúndio. São grandes extensões, são grandes propriedades rurais, e que essas propriedades estão nas mãos de poucas pessoas. No próximo capítulo também nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da distribuição das terras, né? De números. Vocês irão perceber que poucas pessoas possuem aí metade das terras, ou mais da metade das terras no Brasil, e um número muito grande de pessoas tem que dividir menos da metade. E muitos, às vezes, nem têm acesso a essas terras, tá certo? O que vai provocar conflitos no campo, tá? Vocês já ouviram falar no movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Podem falar no microfone. Vocês já viram? Não. É um movimento de trabalhadores de trabalhadores rurais, né, que querem a reforma agrária. A reforma agrária nada mais é do que uma distribuição justa das terras que existem no Brasil. Então, são movimentos, são protestos, e eles atuam de algumas maneiras. Uma delas é de invasão de terras, isso mesmo. O que eles fazem? Eles acabam estudando e analisando as áreas de fazendas que não estão produzindo nada e acabam ocupando e acabam começando a fazer a vida deles ali, a promover a agricultura familiar, né, com as suas famílias. É um grupo de pessoas, cada qual com a sua família, e que começam a produzir. Porque o que acontece nos latifúndios? Nem todas as terras aí são utilizadas. Muitas pessoas têm grandes extensões de terras, mas não vivem delas, porque são grandes empresários. Eles vivem das suas empresas e não dependem dessas terras. E o que eles fazem nessas terras? Nada. Isso mesmo. Eles deixam as terras paradas, esperando a valorização delas. E aí, esses povos, né, esses grupos aí dos movimentos do Rurais Sem Terras, eles alegam que quando eles invadem as terras, eles invadem essas terras que não estão produtivas naquele momento, que o dono está lá, deixando a terra parada, e eles querem um pedaço de chão para cultivar, só isso. E aí depende do governo federal promover essa reforma agrária. Mas isso é uma coisa muito difícil, que vai passando a peteca de governo para governo. Isso, ó, não é uma coisa só desse governo de agora, não, gente. É um problema que se arrasta lá de trás, né? Os governos, eles têm muitas dificuldades. Por quê? Porque eles vão mexer com os grandes produtores rurais, com as pessoas que têm muita grana, com os grandes produtores que exportam as suas mercadorias. E aí eles não querem comprar briga de gente grande, tá certo? Aqui no nosso Brasil, a gente tem aí a existência do agronegócio e da agricultura familiar. Esses grandes produtores cresceram de uma tal maneira que agora eles formaram o que a gente chama de agroindústria. O agronegócio nada mais é do que
a ocupação de uma agroindústria. O que é isso, professora? Lá no passado, esse grande latifundiário, ele apenas produzia o cultivo que ele tinha. Depois ele iria exportar esse produto ainda in natura que ele cultivou. Na agroindústria, você tem um espaço para cultivar, você tem um espaço de transformação desse produto, ou seja, de processamento, de industrialização desse produto, porque nós vamos ter uma indústria lá nessa região, nessa área. Então, o produto vai sair da área de cultivo, vai para a indústria, vai ser transformado. Depois ele vai ser transformado, ele já vai ser transportado para os mercados. Então, esses grandes agricultores, esses grandes latifundiários, eles já dominam todas as etapas do processo produtivo, todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo, do processo de transformação, de industrialização, até chegar nos mercados para nós podermos comprar e consumir esses produtos, tá certo? E aí, essas agroindústrias são, assim, altamente mecanizadas, eles dispõem de alta tecnologia, porque o dono possui grandes investimentos para reverter em melhorias aos seus processos produtivos. Então, esses agronegócios vão utilizar a maior parte dos agrotóxicos que são utilizados são nestes lugares, nessas grandes produções agrícolas. Só para vocês terem uma noção, o Brasil, na atualidade, é o país que mais consome, que mais utiliza os agrotóxicos. Nós temos aí liderando esse péssimo ranking, porque os agrotóxicos fazem mal para a nossa saúde, fazem mal também para o meio ambiente. Porque ao colocar os agrotóxicos lá no teu cultivo, você pode contaminar o solo, né? Se tiver um rio próximo, você pode contaminar o rio com os resíduos desses pesticidas. Se tiver um lençol freático também sobre essa região, pode contaminar o lençol freático, sem contar a nossa saúde, né? Só que, assim, os grandes produtores, eles estão preocupados com a saúde da população? Vocês acham? Sim ou não? Não, eles querem dinheiro. Eles querem vender, exatamente. Eles estão preocupados com o bolso deles. Esse governo de agora, ele autorizou a utilização de mais de 200 novos agrotóxicos para que essas pessoas possam utilizar. Agrotóxicos esses que na Europa são proibidos, tá? E importante a gente falar aqui que esses agrotóxicos, todos eles são importados, nada é fabricado no Brasil, tá? E aí esses produtores desses agrotóxicos, nos países mesmo onde são produzidos, esses agrotóxicos são proibidos. Eles não podem utilizar nas suas produções agrícolas, mas eles podem vender esse veneno, porque o agrotóxico nada mais é do que um veneno para proteger a plantação de pragas, né? Mas eles podem vender para outros países, eles podem deixar que os outros povos possam consumir. Logo, nós, né? O ideal seria, até ontem um aluno falou, poxa, professora, então seria bom que a gente tivesse uma horta em casa, né? Com certeza, se eu tivesse um espacinho no meu quintal para ter uma horta, eu iria fazer, porque eu ia ter certeza que o produto que eu estaria consumindo não teria nenhum tipo de agrotóxico, seria totalmente natural, né? Então, para a gente seria muito melhor. Mas, infelizmente, a gente acaba comprando nos mercados e, certamente, esses produtos, eles passam por essas transformações. Existem até grandes produtores agrícolas que utilizam as sementes geneticamente modificadas. O que elas são? São sementes que são produzidas nos laboratórios, né? E elas são produzidas no laboratório por quê? Porque eles já colocam uma semente que vai ser resistente à praga, uma semente que vai crescer mais rápido do que o tempo normal de outras sementes. Tudo isso para que a pessoa possa lucrar mais. Mas, em contrapartida, nós não temos ainda estudos científicos que comprovem os benefícios do uso dessas sementes. Existem estudos pelo mundo afora de cientistas falando o contrário, de que essas sementes aumentam também o risco de doenças
à população relacionadas ao câncer, né? Todo mundo, infelizmente, conhece alguém, ou já teve alguém na família, ou conhece alguém que já passou por essa doença. E muito pode ser por conta da nossa má alimentação, do que a gente consome, né? E interessante também a gente falar que o país que produz aí essas sementes geneticamente modificadas são os Estados Unidos, tá? São eles, somente eles que produzem. Também os insumos, ou seja, os pesticidas, todos os insumos para esse tipo de produção são eles que produzem. Então, automaticamente, os Estados Unidos, para a população mundial, só irão falar coisas positivas. Eles só focam que o produto é mais resistente à praga, que o produto ele cresce, né? Chega no momento, assim, no estágio para a retirada muito mais rápido do que num cultivo de uma semente comum. Enfim, eles só falam as coisas positivas, por quê? Porque eles querem vender cada vez mais. Eles não estão preocupados com a saúde da população mundial. A verdade é essa, né? Nós é que temos que ter esse discernimento de olhar, saber se é uma semente modificada ou não aquele produto que nós estamos consumindo, tá certo? Então, esses agronegócios, essas agroindústrias, possuem esse tipo de produção. Eles cultivam, eles processam o produto, ou seja, eles industrializam aquele produto, distribuem e também comercializam, tá? Na agricultura familiar, que é aquele sítiozinho, aquela foto que vocês viram lá antes, obviamente, essas pessoas não dispõem de investimentos para isso. Então, a produtividade dele em relação ao agronegócio, em relação à agroindústria, vai ser uma diferença muito grande, muito abrupta. A produção dele vai ser bem pequena. Por quê? Porque ali nós não temos um maquinário para poder ajudar a aumentar a produção, né? Então, o trabalho é feito pelas pessoas e ele não dispõe de investimentos para isso, tá certo? Por outro lado, a agricultura familiar ela é muito importante, porque abastece o mercado nacional, como eu falei lá no início, e também emprega o maior número de pessoas no campo. Cerca de 70% dos trabalhadores rurais estão empregados aonde? Na agricultura familiar, nesses minifúndios, nessas pequenas produções, já que os latifúndios, eles são altamente mecanizados. Bom, e aí eu falei para vocês que existem duas maneiras de produzir. A agricultura intensiva, que é aquela que apresenta altos investimentos, uma elevada mecanização da agricultura, e a agricultura extensiva, que é a agricultura mais simples, que possui baixos investimentos, que apresenta aí a população, a maior parte dos trabalhadores rurais trabalhando nela, uma produção mais baixa. Assim como a agricultura, nós temos esses dois tipos, nós temos também, olha lá, a pecuária. Pecuária é criação de animais. Na pecuária intensiva, nós vamos ter, olha só, o gado, ele é criado preso, confinado, tá certo? Esse gado é bem alimentado, tá? Porque ele vai ter acesso a uma ração de qualidade, ele toma vitaminas, olha lá, o gado ele é bem nutrido, tá? E ele também tem acesso à vacinação, para que ele não venha desenvolver alguns tipos de doenças que possam vir a atrapalhar a produção, no caso aqui, de leite. Fala. Ele só é assim bem alimentado, eu já ouvi falar sobre isso, porque ele é bem alimentado, para ele ficar mais forte, para quando for matar ele, para tirar a carne dele, para estar mais nutrido, essas coisas. Já ouvi falar sobre isso, é verdade? Sim, sim. Olha só, exatamente. Se ele for um gado de corte, né, que vai ser utilizada a sua carne, é para isso. Mas pode ser também gado leiteiro. O objetivo daqui é a produção de leite. Então, para aumentar a produção de leite, para intensificar, eles possuem esses gastos. Ao lado, nós vamos ter uma imagem que representa o que a gente chama de pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, olha lá, o gado ele é criado solto, ele não vai ter acesso a essas rações de qualidade, tampouco a questão da vacinação. Ele vai se alimentar da pastagem que existe no campo onde ele está. A gente observa mais, assim, aqui pelo menos nas nossas cidades, esse tipo aqui de pecuária. Quando a gente está indo para a região dos lagos, quando a gente sai da BR-101, vai passando por uma estrada que só tem áreas de campos
a gente vê alguns bois, lembram disso? E esses bois estão assim, ó, soltos. Quando eu fui pra Praia Seca, tava assim, né? Eu tinha um monte. Sim, e eles vivem presos ou soltos? Eles vivem soltos, não é? Sim. Então, é um tipo de pecuária extensiva, ou seja, o dono deles não tem investimentos, não tem dinheiro para investir na melhoria, para confinar ele, para dar uma ração de qualidade. Ele deixa aquele boi comer as pastagens. Mas se o gado fugir? Oi? Se o gado fugir? Não foge, não, porque tem cerca na fazenda. Na área dele, ele tem cerca. Ele só não é criado assim, preso, confinadinho numa área só. Entendeu? Tia, mas aquele bicho arrebenta essa cerca. Não arrebenta, não. Bom, ele pode, porque ele tem força, mas ele não faz isso, não. Não é tão esperto assim. Então, aqui, automaticamente, a produção de leite vai ser bem menor se a gente for comparar com uma área de pecuária intensiva, né? Onde você tem todo um cuidado, um preparo para isso. Então, a produção de leite é menor. Se ele for utilizado, né, para o corte, né, para serem vendidas as partes dele, também. Porque vai se alimentar de pastagem, né, de coisas mais simples, tá certo? A gente, além disso, tem uma outra forma também, que é o extrativismo. O extrativismo aqui no nosso país, ele também ocorre em algumas regiões, especificamente na região norte do nosso Brasil, que a gente depende ainda, a gente tem a existência da floresta amazônica, e que na Mata dos Cocais, por exemplo, a gente realiza esse processo de extração vegetal. Agora, na atualidade, a gente realiza a extração vegetal. Mas temos também áreas onde nós fazemos a extração mineral. A gente ainda tem várias áreas do Brasil promovendo esse processo de intervenção. Essas três atividades, elas têm uma parcela muito importante na economia do Brasil. Por exemplo, a agricultura. Na atualidade, nós somos ainda o maior produtor de café. Desde lá do século XIX até hoje, o Brasil é o maior produtor de café. Nós somos também o maior produtor de cana-de-açúcar. Então, a gente utiliza a cana-de-açúcar para N coisas, né? Agora, na atualidade, nós temos a transformação da cana-de-açúcar em combustível, no etanol, que é o que mais a gente utiliza. Mas a gente também está utilizando a energia do bagaço da cana, eles estão agora reaproveitando, olha que legal, que bacana, pensando na sustentabilidade. O bagaço que sai da cana produzindo energia através da biomassa, que é a produção de energia através de matéria orgânica. Então, tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Eu estava falando para outra turma da primeira aula, né, que esse mês é dedicado ao meio ambiente, né? Sexta-feira foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nada mais justo do que a gente repensar os nossos costumes e os nossos hábitos. Infelizmente, todas as atividades econômicas que existem promovem intervenções nesse meio ambiente que muitas vezes poluem, tá? A agricultura é uma dessas, é uma das que mais poluem o meio ambiente, pela intensa utilização dos agrotóxicos, mais até do que a indústria. A gente pensa que é a indústria que polui mais, que os seres humanos poluem mais, os rios, mas não é não, vem da agricultura. Então, nós precisamos repensar esses nossos hábitos se a gente quer ter um país, né, mais sustentável e se preocupar com as próximas gerações que virão, né? Alguma dúvida até aqui? Não. Galera, Não. então, olha só, eu já vou finalizar a minha aula, mas eu vou deixar para que vocês façam durante essa semana. Tia, mais dever não, por favor. São 2 páginas. Tia, mas eu nem terminei de copiar os negócios de programa de saúde em português, tá tudo lá. Mas, gente, aula normal. Se a gente estivesse na sala de aula, também seria assim. Ó, vocês vão fazer as páginas 354 e 355. Já fiz. Já fiz. Nem era para fazer, né? Mas já fez, aí você deu Sim, tia. Página Você botou lá na plataforma. Qual é a página? Lívia, cala a boca. Não, Lívia.
Caraca. Eu não fiz, não. Que engraçado. Vocês já fizeram essa página? Qual página? Não, foi sim. Não, é a página 358. Perdão. Passa muito dever, tia. Não. É a página 358. É isso mesmo. Já fiz o livro todo, amado. Eu não fiz, não. 358 eu não fiz, não. Ô, tia, Fabiola. É a página 3. Olha só, na outra turma, vocês estão me enrolando, hein? Eu passei a página 354, 355 e a 358. Foi o que eu falei para ele. Você também passou aqui. Não passou, não. Passou a 358. Passou sim, tá lá no texto. Não passou. Lívia, o texto não era pra gente, era pra outra turma. Ia passar logo uns 10 dever. Aqui. Eu passei, porque ontem eu dei aula nessa turma e passei essa atividade ontem. Então, hoje eu estou dando aula para vocês, então essas três páginas sim, tá certo, é isso mesmo. Então, são as páginas 354, 355 e 358. Lívia. Mas eu já fiz. Não, tudo Legal bem, pra você. Tá ligado? Você fez porque você quis, eu não pediu nada. Realmente. Como eu dou aula para os 2 sétimos, eu disponibilizei ontem já o resumo e eu coloquei no finalzinho as páginas que eram para fazer, tá certo? Então, quem não fez ainda vai fazer essas 3 páginas, tá? Faz isso. Tá. Por hoje é só, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Professora. Tchau, tia. Beijo. Saudade de vocês. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Isaac, bora 4. Bora 4. Bora 4, Isaac. Leonardo, hoje não vai dar